Bom dia, bom dia, bom dia. Acorda! Bom dia, bom dia. Deus abençoe o seu dia. Você que é de perto, você que é de longe, você que está se achegando aqui no nosso horário de oração com a palavra de Deus, nesse devocional às 5 da manhã, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, que tem mostrado, para alguns o caminho de Deus, que é perfeito. A palavra do Senhor declara que o caminho de Deus é perfeito. Amém? Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós entendemos aqui a direção do Senhor, novas portas se abrem, milagres acontecem, o entendimento, ele amplia. Então, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está como eu, aqui em Socorro, você que está aí em Glória, que está em Poço Redondo, que mora aí nesse lugar maravilhoso que é o sertão sergipano. Pense, você que ainda não conhece o sertão sergipano, olha, não sabe o que está perdendo, Então, você que está aí na terra que mana leite e mel, literalmente, gente, Leite e mel. Glória é a cidade do leite, E você que está em Socorro, em Aracaju, você que está em qualquer lugar de Sergipe, porque muita gente acompanha a gente, amém? Nos acompanha aqui nessa transmissão, às vezes no gravado, muita gente tem acompanhado. Você tem sido um agente de evangelismo, quando você está enviando essa live, essa mensagem para os seus familiares, para os seus amigos, colegas de trabalho, Nós estamos evangelizando e existem pessoas de todo lugar do Brasil que está assistindo, Às vezes a gente recebe um feedback e às vezes quando ainda não aconteceu e nem há de acontecer, de falhar, mas as pessoas perguntam. Então, é sinal que a luz de Deus está brilhando, está alcançando vidas. A palavra de Deus, onde ela chega, ela alcança vidas, Ela abre entendimento, ela muda, ela transforma, ela faz milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos, Então, um maravilhoso dia se iniciou, cheio de novidades. Até o meu sorriso, Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo aí para a nossa cidade de Glória, em nome do Senhor Jesus. Já todo mundo fica sabendo, dos milagres do Senhor. Olha, gente, Deus é maravilhoso. Muitas vezes vem algo para a nossa vida que nós não pedimos, necessitamos, mas nós não pedimos. Mas o nosso Deus, que é maravilhoso, Ele nos envia, Ele nos surpreende. Amém? Então, daqui a pouco vocês vão se surpreender, com algo extraordinário que Deus enviou, para a cidade de Glória. E é assim que Deus faz. Então, sempre ande na presença do Senhor, Ande na presença do Senhor e tenha certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus. Olha aí o pessoal chegando. A irmã Mari, bom dia, paz do Senhor. Irmã Lica, irmão Valdir, irmão Adelmo. Os homens aqui, não faltam, Irmão Feitosa, irmão Almir, Essa e outros aí que estão entrando. Vai entrando, vai compartilhando, vai acordando, Acorda, hoje o nosso... Nós estamos em outro ambiente e a gente não está ouvindo aí o som do galo, Então, vamos para a palavra de Deus, irmãos, Deus está nos ensinando de maneira tremenda. Nós hoje vamos para Gênesis capítulo 15.
né? Tem sido tudo muito corrido, mas Deus dá vitória. Amém? Então vamos aqui em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai orar em cima daquilo que Deus está falando conosco. Gênesis capítulo 15. Vamos aqui na caminhada, na trajetória de Abrão. Abrão, ele tinha uma promessa, né? A família dele iria crescer. E Deus começa a animar, né? Nessa trajetória, começa a animar ao Abrão. Então, na minha Bíblia tem um título que diz assim, olha, Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Vamos lá? Versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Lembra da guerra? Né? Depois que Abrão teve que orar por Ló, que estava lá na terra da destruição, lá em Sodoma, e 4 contra 5 reis, foi uma luta, foi uma guerra. Ele conseguiu salvar o Ló, a família de Ló e tudo que Ló tinha. Aí passou o tempo, né? E Deus novamente veio falar com Abrão. Então, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, proteção, e teu grandiosíssimo galardão. Galardão é recompensa, né? Sou eu que te recompensa. É forte isso, né? Nós temos em Deus um Deus que recompensa. Então, ele disse, olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor. Abrão experimentou isso, né? Quando estava lá no Egito. O Senhor protegeu e o livrou. Então, ele diz aqui, olha. Então disse Abrão, Senhor, ele respondeu para o Senhor. A oração, né? Geralmente é assim, quando você está orando, está falando com Deus, tem uma hora que ele te responde, né? Ele até manda você abrir a Bíblia na passagem certa, ele está ali te respondendo, tá certo? Você tem um feedback do Senhor, glória a Deus. Então, então disse Abrão, respondeu, né? Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho. Ele foi real com o Senhor. Meu filho não nasceu ainda, o filho do meu sangue não nasceu ainda. Ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tem dado semente, né? Então, ele estava assim, sendo sincero, né? Poxa, eu tenho uma esposa, eu sou casado, eu tenho uma promessa, mas o Senhor não tem me dado semente. Como é que eu vou produzir? É Deus, vocês lembram? Que é Deus que dá a semente ao semeador. Então, o homem é que gera a semente. Por isso a luta aí do inimigo de nossas almas, para que alguns homens, né, se relacionem com outros homens, porque se ele plantar a semente na terra, a mulher é a terra, é a que gera, aí, né, vai ficar infrutífero, né? Veja como Satanás sabe, né, embaraçar as coisas, né? Então, queridos, a Bíblia mostra que, vamos continuar aqui, versículo 4, né? E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então, ele estava respondendo, olha, não vai ser o seu mordomo, não, que vai ser herdeiro de tudo que você tem, né, prosperado. Porque mesmo não tendo semente, Abraão continuou prosperando, continuou vivendo, continuou trabalhando, né? E Deus continuou, irmãos, abençoando. Amém? E aí, irmãos, Deus disse, não vai ser ele que vai ser o teu herdeiro. Seu pensamento, você está enganado. Aí ele diz aqui, olha, vai ser o herdeiro que vai nascer de você.
né? É do teu sangue. Versículo 5, então o levou fora e disse, essa passagem é muito forte, e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então Deus tirou ele da tenda, né, que ele estava lá dentro da tenda, e aí ele mandou que ele olhasse para o céu, né, e começasse a contar as estrelas. Se ele conseguisse contar as estrelas do céu, né? Ele estava dizendo que ali, aquela quantidade seria exatamente, né, a quantidade de filhos que ele teria. Irmãos, as coisas de Deus são grandiosas. Você pode dizer um amém aí? Você pode interagir comigo? Vocês estão me ouvindo aí? Em nome de Jesus. Olá, vocês estão me ouvindo? Amém, amém. Deixa eu ver, tá todo mundo me ouvindo aí? Amém, 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 amém. Amém, glória a Deus. Amém. Isso. Tem alguém que não está me ouvindo? É que hoje eu não mandei recado para alguns estão, acho que, me ligando aí. Será que ela está dormindo ainda? Né? Mas nós estamos por cá, em nome de Jesus. Né? Nós estamos por aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, meus queridos, né, hoje eu tô meio com sono. Corrido, irmão. Eu viajei para cá ontem. Fiz mil e umas coisas. Estive na sede, né? Agendei com o pastor hoje novamente para a gente tomar posse de Vitória. Daqui a pouquinho, 6 horas, tem que sair de novo. E assim vai ser corrido hoje, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Quanto maior a bênção, então maior são os trâmites, né, da nossa bênção em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Hoje está meio animado aqui. Então, ele creu. Essa é uma ação muito importante, irmãos. Deus estava mostrando para ele que o que ele iria receber seria com abundância. E naquele momento ele olhou para o céu, viu aquela multidão de estrelas, sabia quem estava prometendo, que ele estava prometendo um grandiosíssimo galardão, uma grandiosíssima recompensa. E naquele momento ele creu. Irmãos, quando Deus mostra algo, quando ele responde, porque Deus ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que nós temos que falar com Deus. O Abraão não foi falar com a Sara. Sara não podia fazer nada. Podia até, né, depois ela até interviu aqui no processo. Ele não foi falar com o vizinho, não foi falar nem com o Eliezer. Ele foi falar com quem? Responda aí para mim, você que está me ouvindo. Com quem que ele foi falar? A quem ele foi apresentar as demandas dele, as justificativas. Eu tenho uma promessa, mas não está se cumprindo. Eu não tenho dado, o Senhor não tem me dado semente.
Porque, né, como o Senhor disse, olha, sem mim, olha, um respondeu, isso, sem mim nada podereis o quê? Fazer. Então ele foi falar diretamente na fonte. Por isso que o nosso encontro com Jesus, a nossa vida com Jesus, nos leva diretamente aonde, irmãos? À fonte. Não há, né, intermediários. Maravilha, né? Ele foi falar diretamente com Deus. Não existe intermediários, né? Antes de nos convertermos, nós tínhamos uma fé em intermediários, se é que você está me entendendo. Mas com Jesus, você volta a ter conexão direta. Ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Amém? Se não for pelo Filho, se não for por Jesus, ninguém vai chegar ao Pai. Então, através de Jesus, você vai ter, né, conexão direta com quem? Com Deus. Não era assim com Adão? Deus não falava diretamente com Adão. E isso incomodava a serpente, incomodava o inimigo de nossas almas. Né? Essa conexão direta com o Criador, com o Pai. E aí a serpente fez toda aquela, né, aquela obra para que o homem ele não tivesse conexão direta com o Senhor. E aí depois foi deturpando e foi criando intermediários de gesso, de madeira, de ferro. Você entendeu agora? Pegou a visão? Diretamente com Deus é que nós temos que falar, tá bom? Através de Jesus. E até no meio gospel, né, a gente precisa abrir os olhos. Porque eu, como pastora, nós temos que ensinar o povo, as ovelhas, né, que ela tem que ter conexão diretamente com quem, meus irmãos? Com o papai, né? Mas o homem está tão mal acostumado, né? A serpente, ela entorpeceu tanto a mente do homem que o homem ele acredita, mesmo estando com Jesus, que Deus só vai falar comigo através do profeta. E, né? Aí, ao invés de você, na sua madrugada, tá passando alguma coisa, tá passando alguma situação, aí as pessoas não vão falar com o profeta. Ou as pessoas falam assim, ai meu Deus, amanhã de manhã eu vou, né, esperar o profeta, para o profeta orar por mim, para ele revelar algo sobre mim, né? Então, é Deus, ele quer essa conexão direta. Por isso que ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Você está entendendo aí? Né? Você está entendendo? Os olhos vão se abrindo. Então, ele creu, né? E disse-lhe, assim será a tua semente. Essa quantidade que você está vendo aí, aqui será a sua semente. E aqui estamos nós. Somos promessas de Deus na vida de Abraão. Somos descendência. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares, né? E para herdares essa terra, para te dar e para que você herde, né? Vai ficar como herança para os seus descendentes. E disse ele,
Senhor Jeová, olha Abrão respondendo, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos e uma cabra de 3 anos e um camelo de 3 anos e uma rola e um pombinho. Então, ele ia apresentar ao Senhor uma oferta, né? Ele ia apresentar ao Senhor uma oferta. Então, Deus mostrou qual oferta que ele queria que ele queimasse, que ele apresentasse. Versículo 10. E trouxe-lhe todos esses e partiu-lhes pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Essa parte, irmãos, é muito interessante. Sabe por quê? Deus mostrou qual oferta que ele queria. E até hoje, quando Deus vai fazer coisas extraordinárias, Deus ele coloca no nosso coração ofertas extraordinárias. Ele sabe o que você pode fazer, o que você pode dar. Muitas vezes, não é um homem que tem que te pedir a casa ou o carro, porque Deus não está, né, interessado na sua casa. Mas quando ele quer testar a sua fé, não sei se você já passou por isso, eu já passei. Então, Deus coloca no nosso coração para nós apresentarmos algo no altar extraordinário. Mas não é o homem que fala. Não é o homem que te pede, me dá um carro. Que eu vou fazer você. Que Deus vai fazer, né? Você dá para mim o carro. E Deus vai fazer você receber aí a fazenda. Eu vou orar e Deus vai fazer. Não. Quando Deus, ele quer testar, provar a sua fé, ele vai colocar no seu coração, e aí você não tem que consultar nem carne, nem sangue. Quando Deus ele fala, e é notório, não saiu, né? Muitas vezes ele pode até sair da boca do pastor em relação à palavra, mas Deus ele fala ali tremendamente com você. E ele pede, né, para você um sacrifício, né? Algo que você vai apresentar, vai queimar no altar. Amém? Ele fala diretamente com você. Pastor, a senhora já conheceu alguém que o próprio Deus mandou a pessoa dar o carro ou dar a casa? Conheci. Deus nunca me pediu a casa, né? Deus já me pediu outras coisas, alvos, ofertas altas. E eu olhei assim, amém. E eu fiz o que tinha que ser feito, apresentei. Uma vez uma irmã, ela é até pastora, hoje na época ela não era pastora. Ela era membro. E a igreja era uma igreja pequena, não era a igreja da graça. Foi bem no meu início de fé. Aí Deus ele coloca pessoas perto da gente, pra gente saber como as coisas funcionam. Então, ela estava numa igreja pequena. Essa igreja estava em construção. O pastor tinha adquirido o terreno lá e estava em construção. E aí o pastor vendeu o carro dele, né, e colocou na obra. O pastor estava sem carro. E ele tinha bastante membros, tinha que visitar, tal, e era aqui em Aracaju, né? E essa que hoje é pastora, ela trabalhava num comércio de representação de brindes
para escolas, ela tinha uma clientela muito grande. E o carro dela era a loja dela, né? Porque ela fazia os pedidos, ela ia retirar os pedidos, né? Quando chegava de São Paulo, do Rio, essas coisas assim. E o carro dela era o transporte distribuidor. Então ela fazia, né? E acontecia. E ela conversa muito com Deus, dirigindo, orando, falando, louvando. É assim que o cristão age, né? Quem é cristão de verdade, ele tá sempre falando com Deus, aí agradecendo, orando por outras pessoas. Ela é assim no carro, né? Andava muito no carro com ela. E ela acordou de manhã e o filho dela, na época era pequeno, ele já estava acostumado, porque ela era uma pessoa muito obediente. Então, se Deus pedisse algo da casa dela, ela, é para dar para alguém? Então, amém. E ela dava. Aí ela explicava pro filho, olha, se chegar aqui, não tiver o fogão, foi porque Deus mandou dar o fogão. Ela era bem assim, o micro-ondas não vai estar aqui, se preocupe não, porque mamãe, ela é obediente e ela está levando, né, para quem Deus mandou levar. Então Deus fazia prova com ela com coisas pequenas. E aí Deus pediu algo grande para ela, algo que lhe custava. Ela dirigindo, orando, aí Deus falou assim: você vai organizar esse carro, organizar a sua documentação direitinho e você vai entregar a chave desse carro ao pastor. Aí ela, eita Senhor, é para entregar o carro? E nesse tempo, ela estava, parece que num consórcio, alguma coisa, de um carro muito, né, um carro muito melhor. Então ela ia se desfazer do carro que ela estava depois que o outro chegasse. Mas ela conversando, orando com Deus, e Deus disse: você organize o carro, porque o carro dela era a loja dela, né? Então limpe, tire tudo, né? Organize, deixe ele preparado, né? Foi aqui o que Deus falou com Abrão, né? Para pegar aqueles animais específicos para que ele, o quê? Sacrificasse. Veja como Deus fala, irmãos. Deus fala. E aí ela, amém, foi, organizou o carro. E no outro dia de manhã, cedinho, ela foi lá na igreja, falou: oi, pastor, bom dia, graça e paz, tudo bem com o senhor? Aí, irmã fulana, tudo bem? Né? Se a senhora aqui tão cedo, né? Que ele sabia do que ela trabalhava muito. Aí ela pegou aqui a chave do carro. Ó, aqui, pastor, Deus mandou te dar, mandou te entregar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Escreve aí pra mim, glória a Deus! Aí ele, mas como assim, irmã Silvânia? A senhora depende do seu carro para trabalhar? Não se preocupa com isso, não. Minha vida está na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas o senhor sabe que eu sou obediente. E Deus mandou eu entregar a chave do carro, o carro nas suas mãos. Eu vou combinar com o senhor como é que a gente vai fazer os trâmites de transferência para o seu nome. Mas o carro é seu. Foi o homem que falou? Não foi. Foi Deus que falou. E aí ela entregou o carro. E Deus, né, deu a ela a estratégia de alguns dias. E aí saiu o carro que ela não estava esperando. Amém, irmãos? Mas Deus queria provar o coração dela. Deus, ele fala diretamente com você. E ele quer provar o seu quê? O seu coração, a sua obediência, a sua confiança no Senhor. Irmãos, quando é de Deus, Deus ele mostra ali o propósito daquela doação. E o teu coração queima, teu coração queima. É claro que se ela fosse consultar alguém, a pessoa ia dizer: como é que você vive do carro, o carro é a tua loja. Não é de Deus não, isso aí, não é de Deus não, foi Deus, né?
não foi pastor. Até o pastor, mas irmã, não é sua loja, não é o seu comércio. A senhora depende disso para trabalhar. Não, dela, eu dependo de Deus. E Deus mandou, eu obedeço. Amém? É que nem outra pastora também, não era pastora na época. Estava para casar, estava noiva. E o marido teve chamado de pastor, abandonou tudo para poder seguir o chamado de Deus. E um dia, na igreja lá em outro estado, Deus ia fazer uma obra lá na igreja. E quando se faz obra na igreja é que Deus pede mesmo, que Deus quer. Deus, ele tá fazendo coisa grande na igreja e ele vai fazer coisa grande na nossa vida. Amém? E ele pede, é desse jeito, é bem assim. Então ele pede o sacrifício e ele diz como ele quer aquele sacrifício, como ele mostrou aqui para Abrão. Amém? E essa irmã em questão na época, hoje é pastora também, tinha uma certa quantia que estava juntando para o casamento, né? Já que o noivo estava fazendo a obra, ela já tinha um dinheiro, tal, estava juntando para comprar as coisas, tal. E no meio do culto, quando o pastor anunciou que ia fazer um alvo, né? Para executar uma obra na igreja. E aí ele deu lá o envelope e cada um ia doar segundo Deus propôs no coração, que Deus propõe. Aí Deus falou assim para ela, né, no ouvido dela: você confia em mim, né? Então pegue tudo que tá lá na sua poupança que você guardou e apresenta no meu altar, queima no meu altar. Aí ela ficou assim: meu Deus, será que é da minha cabeça? Será que... E queimava dentro dela. Lance tudo no meu altar. Não foi da boca do pastor. O pastor não sabia nem que ela estava guardando dinheiro. Mas foi Deus ali provando. Olha, você vai... Não foi aqui o que Deus disse para Abrão? Né? Tudo que ele tinha que fazer, que ele tinha que queimar ali no altar, é assim que acontece. Quando são coisas altas, Deus queima no seu coração. Você se vê apresentando. E ela, né, foi... ainda fala com o noivo, né? O noivo, servo de Deus, o noivo. Deus falou ainda agora assim, 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 para eu dar tudo que tá lá. Que eu tô guardando para comprar as nossas coisinhas, né? O nosso fogão, a nossa geladeira, a nossa televisão. Aí, o noivo servo olhou assim para ela. Quem foi que pediu? Não foi Deus? E você quer que eu diga o que contra Deus? Deus pediu, minha irmã, entregue, coloque no altar. Aí ela foi, né? E fez o que tinha que fazer. Retirou tudo e apresentou no próximo culto, né? Apresentou, obedeceu a Deus. E aí, pastor, o que aconteceu? Logo a seguir, passado algum tempinho, eu não sei a quantidade de tempo, se foi semanas, se foi mês, não sei. Eu sei que Deus levantou uma multidão e de uma vez só deu tudo da casa para ela. Inclusive o apartamento, na época, para morar. Alguém foi e apresentou para o noivo. Sabe de alguém que vai casar? Ele não lembrava que era ele. Sabe de alguém que vai casar? Aí ele falou assim, não sei não, assim, da igreja, não sei não. Então fale com o pastor para mim, por favor. Se ele souber alguém que vai casar, porque eu vou ser transferido de trabalho para tal lugar e meu apartamento vai ficar vazio à disposição. E Deus mandou, né? Entregar, colocar alguém da igreja que tá para casar, para lhe passar lá uma temporada, um ano, a quantidade de tempo que eu tiver fora. Aí, na época era reverendo, né? Então tá certo, vou falar com o pastor. Aí depois falou, pastor, um irmão ofereceu aí um apartamento
para uma pessoa que vai casar para passar lá um ano ou mais de um ano sem pagar aluguel, só paga as despesas, né? E aí ele me perguntou se eu sabia de alguém que ia casar, porque Deus mandou ele entregar para alguém, né, da igreja que ia casar. Aí o pastor olhou para a carinha dele e riu. Ele falou assim: ô fulano, quem que tá próximo de casar? Né? Porque já estava nos dias de casar. Aí ele: eu. Pois é, fulano, Deus mandou, a bênção é sua. Você vai morar mais de um ano sem pagar, só vai pagar a despesa. Esse é o Deus da providência. Mas essa providência chegou como? A noiva semeou, né? Ela deu o sacrifício dela no altar. E quem foi que falou para a noiva, meus irmãos? O próprio Deus. Então Deus, ele fala, né? Aquelas ofertas grandes, aquelas coisas grandes, Deus fala para nós. Eu já tive experiência assim. Voltando aqui, né? Olha a chave. Você que é assim, ó, que é de Deus, né? Que é uma fazenda, mas não está disposto a queimar algo no altar. Então, o que Deus tinha para a vida de Abraão era grandioso. E aqui, quando ele diz aqui, olha, que as aves desciam, né, para poder comer a oferta, o Abraão ficava ali enxotando. Sabe quais são as aves do céu que querem comer a semente? São aquilo que vem no pensamento ali. Não dê, não faça. Aquela luta, e você tem que enxotar. Tá amarrado, Satanás, sai da minha mente. Tá repreendido, Satanás. O que Deus mandou fazer, eu vou fazer em nome de Jesus. Sabe, aquilo que quer colocar dúvida, aquilo que quer, né? Ah, para que você fez isso? Vai fazer falta para você murmurar, para você falar algo ao contrário daquela obra que Deus está fazendo. Para que não venha gratidão no seu coração. Você está entendendo? Daquilo que você fez. Porque quando você semeia, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E preste atenção, irmão. Fica ligado em Deus. Uma vez, deixa eu dar um testemunho, minha mãe também estava no culto e Deus levantou na época lá um tempo de oferta e na hora de falar assim, ó, quem quiser doar com tanto, né, era tanto, era 3 valores. E aí, em um dos valores, que era um valor grande, a minha mãe sentiu no coração, mas sentiu mesmo, irmã Ana Aline, sentiu, de pegar esse envelope, e era um valor grande. E aí minha mãe pedindo, né, pro obreiro trazer. Aí a irmãzinha sem fé que tava do lado dela, tá vendo aí, irmão? As aves às vezes tá do lado da gente. As aves podem ser um familiar, pode ser até um amigo de fé que deveria até glorificar, né? Eita glória, irmã. Prepara mesmo que a bênção vai ser grande. Sabe o que a irmã fez? Mulher... O envelope estava para chegar na mão dela. Mulher, esse valor é muito alto. Minha mãe olhou, tá repreendida, irmã. Cala-te. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí pegou, né? E não deixou, irmãos. Não deixou que a voz negativa, né? Que é a ave do céu. Então a ave do céu está sempre ali. Você sabe porque sabe que tem que fazer aquilo, né? Que tem que doar aquilo. E alguém que está do teu lado, que está vendo, você vai doar isso. Você vai fazer isso. Ah, não, isso é muito trabalho. Ah, é aquelas pessoas que às vezes a gente serve a Deus, né? E a pessoa fica falando, né? Ah, mas você ainda faz isso para Deus, né? Não é para Deus não, cuidado, né? Ah, você está se doando tanto na igreja. Você está doando o seu tempo, você tem que fazer outras coisas. Irmãos, aí é a ave do céu, querendo comer a tua semente, a tua doação. Amém? Vai pegando aí. Deus está preparando coisa grande aí, em nome do Senhor Jesus. Então, ele enxotava. Então, você tem que enxotar, né? Aquela opinião contrária. O diabo usa mesmo pessoas, aqueles pensamentos, ele enxotava.
Aí, versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo... Quem está chegando aí? Gênesis 15. Hoje eu não escrevi. Gênesis 15, no versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, e boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, Deus mostrou tudinho o que iria acontecer com a descendência de Abraão, falou a quantidade de anos que eles seriam peregrinos. Vocês lembram o povo de Israel? Não teve que peregrinar? Amém, irmãos? E mostrou para ele, olha, você vai morrer de boa velhice. Você ainda vai viver muitos anos, porque ele já era velho aqui, né? Então você vai ter, né, ainda muitos anos e você vai voltar para os seus pais, ou seja, quando a morte chegar, né, você vai ter paz. Simples assim. Então Deus mostra tudo, irmãos, né? Então, queridos, no versículo 17, e sucedeu que posto o sol, e isso tudo, olha, depois que ele fez o sacrifício, ele dormiu, ou seja, ele descansou, e aí Deus falou que iria acontecer. Amém? Então as coisas grandes vão acontecer, sua semente vai ser grandiosíssima, eles irão peregrinar, depois eles irão voltar, já na quarta geração, olha, coisa grande, né? Já falar sobre a quarta geração. Aí eu pergunto a você, Abraão já tinha tido um filho aqui? Para Deus falar na quarta geração? Ele não tinha tido nenhum. E Deus estava falando sobre a quarta geração. Às vezes, irmão, a gente não presta atenção. Deus, ele fala ali tudinho que vai fazer, a gente não presta atenção. Tem que crer e ficar assim, eu não sei como vai ser, o que vai ser, eu sei que vai ser, em nome de Jesus. Porque quem falou, falou que era coisa grande. Quem está entendendo aí? A gente tem que prestar atenção, irmãos. Então, Deus falou, né, sobre a quarta geração, e Deus falou para ele, né, que ele iria morrer em boa velhice, ele iria voltar para os pais em boa velhice. É muito forte isso, né? Só que a gente não presta atenção, ele não prestou atenção sobre isso, né? Ele ouviu, sim, senhor, quarta geração. Mas continuava sem o quê? Sem o filho. Ele estava falando sobre coisas futuras. Amém, irmãos? Então tem que prestar atenção. Tem que ficar ligado. Fique ligado. Amém? Deus fala direitinho pra gente. Só que a gente não presta atenção. E sabe quando a gente sabe que Deus falou? Eu acho que já aconteceu com você. Que a bênção vem. Aí você fala assim: eita, bem que Deus disse. Aí a gente vê que aquela pessoa não tinha o quê? Acreditado. Já aconteceu com você? Quem aconteceu aí? Deus falou, demonstrou ali, fez até você sonhar. E você ficou meio assim, né? Tá certo. Amém. Deu até aquele amém, né? Meia boca. Amém, amém. Aí, quando chegou a bênção, você olhou assim, eita, Jeová! Gente, Deus disse que ia ser grande, e eu tava até assim.
E não é que foi grande mesmo, não é que é grande mesmo. Nós precisamos crer mais no Deus que nós servimos. Amém? Então, diz aqui, olha, eu estou no 17, né? E sucedeu que pôs o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, ou seja, uma aliança com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu e o Quenezeu e o Cadmoneu e o Eteu e o Ferezeu e os Refaíns e o Amorreu e os Cananeus e os Gigazeus e os Jebuseus. Então, eram aqui os moradores. Ele falou assim, ó, a extensão da terra vai ser essa. Mas existem uns moradores. Existe aí algumas lutas que você vai ter que enfrentar. Algumas coisas, né? Alguns inimigos que você vai enfrentar. Mas a terra é sua. A promessa é sua. Existem algumas batalhazinhas que vão se opor, mas a terra é sua. A promessa é sua. Você vai receber. Amém? Glória a Deus. Então aguenta firme. A promessa é sua. Porque fiel é quem prometeu. Por isso, irmãos, que testemunho ele é gerado e é forjado. Como assim? Ele é forjado. Existem promessas que Deus colocou na nossa vida que, assim, irmão, não vai cair do céu. Tem gente que é assim, não, vai cair do céu, eu sonhei. Deus prometeu, eu sonhei, no outro dia eu já tô lá. Não, vai ser forjado, você vai enfrentar e às vezes, né, você vai continuar trabalhando, né? Ai, Deus vai me dar o carro, fica lá sentado lá. Aí nem tirou a habilitação, né? O primeiro enfrentamento, né, é a habilitação. É isso que Deus não vai dar um carro para você, você não sabe dirigir. Você vai pegar um carro, né, que vai depender dos outros. Não, Deus quer que você dependa das suas habilidades, da sua capacidade. Então você vai ter que o quê? Se preparar. Então você vai ter que enfrentar. Aí você às vezes vai enfrentar o medo, né, que a pessoa tem, porque o medo, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Por isso você tem que ir para a autoescola, para conhecer, para saber como é o manejo. E, consequentemente, a partir do momento que você conhece, você não tem mais medo. Amém, igreja? Então, você vai se preparar, você vai enfrentar algumas coisas. Deus vai mostrando. Então, você vai vencer. E a bênção vai chegar até a tua mão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Deus, ele sempre nos mostra, nos avisa. E quando você estiver enfrentando algumas batalhinhas, alguns inimiguinhos, tá? Aí você já sabe que aquele que está com você já tinha lhe avisado. E você vai vencer, porque a terra é sua. A promessa veio de quem? De Deus. Amém, igreja? Amanhã nós vamos prosseguir no capítulo 16. É forte. Primeiro confronto, primeiro confronto que o Abrão passou. E só Jesus na causa. Existem coisas na vida que a gente deixa, né? Deixa de ficar fiel olhando ali para quem prometeu, né? E vai dar ouvidos a quem não ouviu a promessa. Mas isso é coisa para amanhã. A de hoje Deus já falou, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, parece que a gente vai passar aí, irmãos, né? Por algumas provas para ser aprovado. Amém?
Então, se Deus te incomodar aí, alguém está orando por coisas grandes para acontecer aí na sua vida, Deus vai mostrar, mas e Ele vai mostrar o teu sacrifício também, tá bom? Ele mostrou aqui pro Abraão e deu tudo certo, né? Em nome do Senhor Jesus. Ainda bem que Ele fez o que tinha que ser feito. Então, faça o que você tem que fazer e vai dar tudo certo. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, porque Deus já deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Eita, tremenda, hein? Cada dia Deus dá uma revelação tremenda. Então, compartilha, meu irmão, compartilha. Porque quando você compartilha, você está dividindo o pão com outras pessoas. E quando você divide o pão com outras pessoas, isso agrada a Deus. Tá bom? Vamos orar. Meu Deus, que forte. Pai amado, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor. Algumas pessoas que acordam às 5 da manhã e eu não estou atenta a números, mas eu estou atenta à obediência. E a obediência gera bênção, Senhor. E eu creio em nome do Senhor Jesus que outras pessoas, meu Pai, estão desfrutando daquilo que o Senhor preparou. E eu sei que o Senhor tem preparado coisas grandes que os nossos olhos nunca pensaram em ver, pelo menos na ocasião presente. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como a obediência de Abraão foi gerando bênção, meu Deus, nós entendemos que a nossa conversa tem que ser com o Senhor, porque o Senhor vai nos revelar, meu Deus, o Senhor vai nos revelar através da Tua palavra, coisas grandes e coisas firmes. Quando Abraão estava ali, meu Deus, Pai, sendo confrontado pela tristeza, ele foi orar para o Senhor. E foi aí que o Senhor pôde mostrar o plano que o Senhor tinha. O Senhor disse, sai dessa tenda, olha lá para o céu, veja quantas estrelas, conta cada uma delas, se é que você vai conseguir contar, porque esse é o número da semente que eu tenho para ti, que vai nascer de ti. Oh, meu Deus, era coisa grande. E quando Deus mostrou essa coisa grande, agora vai e você vai sacrificar, você vai queimar para mim, você vai fazer ali no altar. E ele foi, e Deus disse o que seria queimado. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá entendimento. Nos dá entendimento, não é sobre o tipo do sacrifício, é sobre a obediência do sacrifício. Daquilo que o Senhor próprio estava apresentando. Então, Pai, dá, Senhor, dá visão a cada um de nós, Senhor, para que a gente não venha em desobediência, Senhor, perder a nossa bênção. Meu Deus, dá discernimento de espírito, Senhor, para que nós possamos ouvir o Senhor, meu Deus, em tudo, em tudo. Depois do sacrifício, o Senhor mostrou a ele que a bênção ela já estava liberada, havia um concerto, havia uma aliança, e o Senhor falou sobre a 4ª geração, para aquele que não tinha filho, talvez ele nem prestou atenção, ele falou que iria dar a ele uma velhice tranquila, e que no tempo certo ele ia morrer com tranquilidade. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é essa visão que nós temos que ter de Deus na nossa vida. Um Deus que não nos esconde, o Deus que não nos ausenta, mas o Deus que nos abençoa, um Deus que nos responde quando nós oramos, quando nós questionamos, quando nós apresentamos diante do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem ampliando, Senhor, vem ampliando a visão, vem ampliando a comunhão. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando Ele apresentou, meu Deus, o sacrifício dele, Ele não deixou, meu Pai, que as aves do céu roubasse o
o sacrifício, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas aves do céu, esse pensamento contrário, essa opinião alheia, meu Deus, até o mover das circunstâncias, meu Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que nada tire a fé e a obediência, Senhor, de nenhum de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja repreendida a dúvida, seja repreendido o espírito contrário, o vento contrário, seja amarrado, aniquilado em nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito do medo. Pai, tem muitas pessoas no nosso meio, meu Deus, que tem medo, Senhor, e esse espírito, ele não pode governar nossa vida, porque o Senhor nos deu o espírito de intrepidez. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses meus irmãos, essas minhas irmãs, eles sejam intrépidos, sejam pessoas que vivem por fé e não por vista, por obediência. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe em todas as áreas, Senhor. Pai, a área que o Abraão estava ali, reclamando ao Senhor, apresentando ao Senhor, não digo reclamando, apresentando as demandas ao Senhor, meu Deus, era sobre os descendentes, o descendente dele que ele não gerava. Deus, ele disse, o Senhor não está me dando semente. Oh, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ele quer te dar a semente, às vezes não é a semente de filho, eu não sei qual é o plano, qual é o sonho, o que Deus ele já colocou no seu coração. Às vezes, meu Deus, o Pai é na família, muitas vezes, meu Pai, na vida financeira, no estudo, meu Deus, o Pai, o Senhor sabe, é na saúde. Então, fiel é aquele que prometeu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, minha irmã, em nome de Jesus, creia, o Senhor está fazendo coisas grandes na sua vida, e coisas muito maiores irá fazer em você e através de você. Então, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra, seja repreendido, anulado, aniquilado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja abundante na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. E aquele que crê e recebe, diga amém, diga graças a Deus, diga glórias a Deus. Amém, 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 amém. Amanhã já é sexta-feira. E nós estamos aqui, Eu vou estar aqui ainda em Socorro amanhã. E não perca amanhã. O assunto de amanhã, importantíssimo. Aquele seu irmão que não está acordando, você fala, você está perdendo, Uma coisa é assistir gravado, irmãos. Outra coisa é a gente assistir ali, Por quê? Porque o seu galardão ainda é maior do que o outro. Sabe por quê? Porque você sacrificou, Tá frio aí, você levantou da sua cama. Os irmãos aí que vão manejar com leite, Os homens que estão aqui, tudo trabalha aí na linha do leite, outros na escola, mas você levantou, você está aí todos os dias, 5 da manhã, está acompanhando aí a leitura bíblica, está recebendo direto da fonte de Deus. Então, há uma diferença, viu, irmãos? Há uma diferença. Ah, não, eu vou assistir. A pastora, ela deixa gravado, depois ela manda pra gente, Eu faço o que Deus mandou. Mas há uma diferença, viu? Sobre aquele que levanta e que sacrifica, do que aquele que é acomodado. E muitas vezes o diabo vai falar assim, dorme um pouco mais, depois você assiste. Por quê? Porque é naquele dia que uma bênção extraordinária vai ser liberada para você. E você não fez o seu sacrifício. Amém? Pega essa chave. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz. Bom dia de trabalho, debaixo dessa bênção, debaixo dessa palavra. Deus abençoe.